E quando a gente começa a falar de naturalidade com a violência, ou naturalidade diante de tudo que a gente vê, a gente começa a falar sobre ou fazer justiça com as próprias mãos, ou sobre, por exemplo, porte de armas. A gente aproveitou, fez uma enquete no nosso site para perguntar às pessoas o que elas consideram, se elas consideravam apropriado que agentes de trânsito em serviço tivessem armas nas mãos. Tem como botar a enquete aqui? Então tá, daqui a pouquinho a gente vai colocar a enquete, porque o que acontece? Essa semana a gente fez essa enquete porque o Senado aprovou um projeto de lei super importante, passou um pouco batido diante de tanta movimentação em Brasília e também no país. Eu estou falando desse projeto que libera o porte de armas para agentes de trânsito em serviço. Ô Ilona, essa proposta altera um pouco o Estatuto do Desarmamento. Diversas pesquisas já mostraram que quanto mais armas estão nas ruas, mais violência você pode ter. Ninguém está querendo que as pessoas fiquem desprotegidas. O problema se é adequado ou não é. O que pesquisas mostram? Como é que fica essa situação? O que quer dizer você passar isso aí no Senado, nesse projeto, e agora só aguardar a sanção do presidente? Aqui tá. E a gente vê que mais da metade das pessoas é a favor. Sim. Agentes de trânsito em serviço devem usar armas de fogo. Cuidado, motoristas. Enfim, sem brincar, porque esse é um tema que não dá para brincar, mas eu queria começar dizendo, a posse de armas, quer dizer, você possuir armas, é permitida no Brasil. O cidadão pode ter até 6 armas de fogo, 50 cartuchos por ano por arma. O que a gente está discutindo aqui é o porte, as pessoas poderem andar nas ruas armadas. E isso, de fato, essa lei de 2003 proíbe, porque há pesquisas mundo afora e a maioria absoluta das pesquisas aponta que isso não contribui para a segurança pública, tá? Então, todo o argumento no Brasil que a gente importou desde a época da discussão do referendo dos Estados Unidos, que é o único país que trata disso como um direito na Constituição, na segunda emenda, e a gente importou e finge que isso é nosso aqui. A gente não tem isso como um direito como os Estados Unidos têm, mas, enfim, que a gente, na verdade, estaria mais protegido se a gente estivesse andando armado. E aí, Cecília, da mesma maneira que a gente tem lidado com mudanças climáticas, né, onde a maior parte das pesquisas aponta que está acontecendo mudanças climáticas e que a gente tem a ver com isso e pode frear, mas que tem uma parcela aí, 10%, 15% da população mundial vocal, que não acredita, é o mesmo que a gente vê com a questão de armas, tá? Então, acaba sendo uma discussão muito polarizada, que não abre, de fato, espaço para as evidências. E no Brasil, a gente está passando por isso. O que eu posso afirmar, e assim, olhando todas as pesquisas mundialmente, é que a gente estaria piorando o nosso problema de violência. E aí só 2 pontos que eu acho que não fica só no que passou na quarta-feira, tá? Esse porte para agente de trânsito seria muito difícil regulamentar. O agente de trânsito é um agente municipal, muitos municípios não têm nem guarda armada. Como é que você controla a arma de um agente desse? Seria difícil mesmo, na prática, não ser mais um mecanismo de desvio, de desproteção para esses profissionais. A gente vê, bem no caso dos policiais também, como reagir a assalto, acaba desprotegendo muitas vezes o próprio policial, enfim, não vou entrar nem nesse mérito. Acontece que tem outra comissão no Senado julgando mais categorias, defensores públicos, peritos e outras. Isso era para estar, foi adiado, ia ser votado terça-feira. A qualquer momento volta. E tem uma pauta participativa que foi, enfim, colocado aí pelo Congresso, um mecanismo novo que a gente agradece ter pauta participativa, mas que de primeira colocou 6 projetos de segurança pública aleatórios, sem a gente entender qual foi o mecanismo de escolha desses projetos, e que ontem encerrou uma votação e o presidente da Câmara disse que o projeto mais votado nessa pauta participativa iria a plenário. E o projeto mais votado foi justamente o que revoga todos esses pontos do Estatuto do Desarmamento, e aí voltaria o porte de armas ser direito para todos os brasileiros, assim como a posse já é. Tá? Em conversa, para entender justamente até com o deputado, como é que se deu essa escolha
desses projetos, né? Então, a preocupação é participação, sim, mas como é que a gente entende o mecanismo que permite a gente não botar a população em risco, Cecília? Olha aqui, o Sérgio Ferreira colocou o seguinte: liberar armas para esses agentes de trânsito não vai prestar. Se a polícia militar não é bem preparada, imagina esses caras. Eu acho que imagina qualquer um. A colocação do Sérgio Ferreira é essa. O que você acha? Não, agora, para não parecer que a gente está aqui apenas criticando a maioria dos que votaram, inclusive Sim. na nossa pesquisa aqui, eu acho que essa reação de achar que portar armas, ter mais armas, é o único jeito de garantir segurança, é o tipo da reação de um momento de desespero da população. Com certeza. A falta de credibilidade em todo o arcabouço político desse país, a gente pega aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, pouca credibilidade na prefeitura, pouquíssima credibilidade, nenhum dinheiro no governo do estado e pouca credibilidade também em relação às autoridades federais. E aí o cidadão pensa, como é que eu vou me defender, vou defender a minha família? Só mesmo tendo arma. Só que essa resposta não é a resposta nem mais simples, nem mais óbvia, nem mais efetiva tampouco, na minha opinião. Porque ter uma arma não significa que você estará mais protegido. Significa que você vai elevar, assim, exponencialmente o risco de acidentes com essa arma dentro de casa, o risco de crianças pegarem essa arma, o risco da sua casa ser assaltada diante da situação de insegurança nas grandes cidades e essa arma ser roubada e ela ir parar na mão de criminosos também. Para ilustrar o que você está falando, uma pessoa que tô de olho aqui nas redes sociais, não se identifica, ela diz: a violência só está na mão dos bandidos que estão armados, somos as ovelhas desprotegidas. É o que você está falando. Isso é uma coisa que vem o seguinte: por outro lado, você passa a pensar o seguinte: esse agente de trânsito, esse perito, esse outro servidor público se sente e é visto muitas vezes, identificado com um ente do Estado, com um agente do Estado, ele passa a ter o mesmo nível de oposição ao crime do que um policial treinado, perante a sociedade e perante o bandido, que é pior. Claro. Então ele se sente mais acuado e aí o uso da arma passa a, entre aspas, ficar mais justificável. É complicado, porque o bandido passa a ver qualquer agente do Estado como inimigo. Seja um agente municipal de trânsito, seja um policial militar treinado. E aí como é que fica? Então, aqui um ponto de saúde pública só, porque a gente tem uma comparação, quer dizer, o direito de portar armas individual, ele não pode sobrepor ao direito coletivo da segurança pública. A gente tem que pensar no coletivo, como é o caso, por exemplo, de usar cinto de segurança. A gente hoje não tem escolha, a gente tem que usar o cinto de segurança, porque senão você vai ser multado. Existe ali uma sanção, porque o Estado viu que pelos custos, pelas perdas, etc. Então, acho que a gente tem que colocar isso na discussão. Quer dizer, vale um direito individual sobrepor um direito coletivo ao que a gente está buscando? Não, e como a Ilona já disse, o ponto é, quem tem uma arma na mão vira um alvo também? Porque ela é uma pessoa que pode agredir também? Sabe o que eu acho? Assim, eu acho que a gente conseguiu piorar tanto o país que a gente já perdeu até o cenário para você discutir essa questão. Se a pessoa armada vai estar mais protegida. Isso você se discute quando o crime organizado está com uma arma igual à sua. Quando antigamente o bandido tinha um 38. Então você discutia, não, eu preciso ter na minha casa também um revólver para me defender que esses bandidos chegam armados. Bandido está roubando fila de desempregado com fuzil. A entrada e a banalização de arma de guerra no Brasil, isso muda tudo, inclusive essa discussão. A gente viu ontem um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, que bandidos entraram numa lanchonete e falaram: eu quero 40 hambúrgueres e eu quero 40 refrigerantes de graça, agora. O gerente falou que não ia fazer isso, eles passaram metralhando a lanchonete. Eu acho que a gente tem que fazer assim, uma moratória de soluções. E vamos focar em 3 problemas. Olha só, um dos problemas é a arma de guerra. Como é que se resolve? Por que tem tanta arma de guerra? Por que banalizaram a arma de guerra? Por que estão roubando carteira de trabalho e celular com fuzil? Então resolve isso. E nisso, a caneta da força-tarefa é muito mais poderosa do que um tanque apontado para a Rocinha. Justo. O tanque apontado para a Rocinha só vai gerar uma boa foto para os jornais e uma falsa sensação de segurança. Um bom procurador, um bom policial, um bom juiz com a caneta na mão, ele diz quem está fazendo esse fuzil chegar até o morro. E é isso que a gente precisa. Então, nessa discussão, depois a gente discute se o cidadão vai ter um 38, se vai ter uma pistola, mas tira a arma de guerra desse cenário. Outro dia, Cecília, até o Marcelo acho que estava aqui, a gente teve um ataque no metrô de Londres, foi considerado terrorista, e entrou o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho, entrou lá? O Rodrigo Carvalho falou, olha, aqui alerta máxima, assim, e tinha uma policial
sem a arma atrás dele, assim. E olha aqui, segurança máxima, o alerta máximo, e todo mundo. Aí passavam mais 2 policiais desarmados, conversando, assim. Eu falei assim, olha, eu acabei de passar aqui na esquina da rua Jardim Botânico Lopes Quintas, com 2 policiais de fuzil. Assim, e esses aí estão desarmados. Mas aí numa situação... o debate vira realmente uma coisa muito mais ampla, porque aí você fala de fronteira, você fala de governo federal, você fala de governo estadual, você fala de... Tem que envolver todo mundo. Você tem que falar, exatamente. Assim, é que ninguém está cumprindo suas atribuições. Mas um ponto só, Otávio, assim, o cidadão hoje pode possuir uma arma na casa dele. Então, isso é um direito que a lei dá e as pessoas vão estar lá com critérios, vão cumprir. O que, de fato, atrapalha, isso eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade... Experiência, né? E assim, não, mas olhando todas as pesquisas brasileiras, estrangeiras, que não há realmente mais armas em circulação, é mais violência. Seja aqui, seja em países muito desenvolvidos, é mais acidente, é mais homicídio, é mais suicídio. E o bom policial, quando ele na rua, aqui no Brasil, aprende alguém com uma arma, ele já sabe, meu amigo, tem problema ali. Então, ajuda o trabalho do policial não estarmos todos armados. E tinha agora, há pouco tempo, tentaram passar porte de armas para taxista. Aí eu falei, bom, eu tenho uma filha, eu pego o táxi para cima e para baixo. Você acha que você, e não culpando os taxistas, mas é isso, na cabeça de um trânsito do Rio de Janeiro, né? Agentes de trânsito, taxistas, caminhoneiros, que era uma outra categoria, armados, vão nos fazer mais seguros enquanto sociedade? Mas eu acho que o tema foi esse, exatamente. A discussão antigamente, eu estou falando da discussão da época do Estatuto de Desarmamento. Era uma só. Eu vou estar mais protegido se eu tiver uma arma, porque eu estaria em igualdade de condições com o bandido. Esse era o senso comum da discussão. Cara, isso acabou. Hoje é arma de guerra. Se tiver um vai ter todo carro mundo com fuzil em casa? Pois é, vai ter todo mundo fuzil em casa? Vai ter todo mundo bazuca em casa? Eu posso ter um desse tanque que, segundo o Crivella, eu vou ligar e vai 2 minutos lá. Diz que tem. A discussão é muito mais complexa. A gente podia passar, mais uma vez, como eu já falei essa semana, 8 Estúdio Is debatendo isso, mas infelizmente nós temos que continuar o programa, que tem mais treta pela frente ainda para a gente discutir. Que o deputado Rodrigo Maia não coloque a revogação do Estatuto do Desarmamento na pauta, Cecília. Certamente, para agora, todo mundo armado não vai ajudar. Isso eu assino aqui, posso mostrar. E a Ilona se compromete a mostrar todas as pesquisas a Ilona me pediu aí um bastidor de política, de interesses políticos. Assim, o Rodrigo Maia é claramente um dos interessados nessa agenda de segurança. E isso atrapalha, porque ele está dando palpite se o secretário de Segurança deve ficar ou não. Não é papel de um presidente da Câmara dar palpite no segundo escalão do Executivo Estadual. Fica aqui, Ilona, o pedido ao presidente Rodrigo Maia para não pautar isso. Você, por favor, coloque todas essas pesquisas nas redes sociais, que as pessoas clamam aqui para que isso seja feito, para que comprove. Instituto Igarapé. E para o Rodrigo Maia também.